tentando lutar com esse serviço aqui. Já estamos na segunda semana, segunda sexta-feira já praticamente. Fizemos basicamente quase que nada. E essa é a realidade da obra, pessoal. Às vezes uma coisa vai atrasando, a outra vai atrasando. E o serviço fica, como se diz na linguagem popular aqui, enrolado. A gente perdeu a semana passada com feriado, teve feriado e a gente não pôde vir trabalhar. Depois essa semana chuva, eu fiquei gripado forte, tive que ficar um dia em casa também, que estava totalmente sem voz, estou me recuperando ainda. E essas coisas vão acontecendo e isso vai trazendo um atraso para a obra. Infelizmente essa é a nossa realidade e eu tenho que mostrar isso para vocês. Porque senão às vezes o serviço a pessoa vê e acompanha os vídeos e acha que é só glória o serviço. E quando na verdade muitas vezes a gente enfrenta algumas dificuldades que fazem parte do processo, fazem parte do dia a dia de trabalho. Então hoje a gente vai tentar dar sequência nos encaixes dos pilares. Se a chuva deixar, é lógico, o tempo está totalmente fechado, escuro. Não dá para se ter certeza se vai limpar ou se vai chover. Já perdimos quarta e quinta aqui com chuva. E hoje, sexta-feira, a gente vai tentar dar sequência na abertura dos encaixes dos pilares aí, para a gente começar a montar esse telhado no lugar aqui, esse telhado em cima. Mas, de qualquer forma, agradeço muito pela presença de vocês. Vídeo de hoje sem muito conteúdo. Afinal de contas, foram praticamente 2 semanas sem produzir muita coisa, mas é a nossa realidade e é o que eu quero transmitir para vocês. Valeu? Vamos dar sequência no trabalho aqui. Acho que é do outro lado aí. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Pilar de madeira, sempre quando a gente vai fazer, a gente tem que cobrar isso, tá ok? Então, no caso, você vai ter que fazer encaixe, você vai ter que posicionar ele, plumar, nivelar. Então, isso é um trabalho à parte do madeiramento. Não sei como que vocês cobram aí na região de vocês, mas quem cobra por metro quadrado, por exemplo, essa questão de usar pilares de madeira é uma coisa que tem que ser cobrado à parte da mão de obra. Inclusive, isso eu já falei em outro vídeo anteriormente, mas eu quero reforçar isso com vocês. Sempre quando for fazer pilar de madeira, cobra separadamente, seja na diária, seja na empreitada, como for, é um serviço à parte, porque é a partir dali que vai nascer o nosso madeiramento. Uma dica para quem trabalha por metro quadrado, vamos supor que você cobra R$100 o metro quadrado, você precisa fazer encaixe num pilar de 3 metros. Então você pode cobrar, de repente, o preço do metro quadrado de madeiramento no metro linear de pilar. Então você cobraria cada pilar R$300 para fazer o encaixe, aprumar e colocar no lugar. E eu, no meu ponto de vista, é um preço justo. E sempre lembrando que se caso você errar o corte de um pilar desse, alguma coisa nesse tipo, se for pagar uma madeira dessa, o preço é altíssimo. Então é justo que seja cobrado a mão de obra para fazer esse trabalho. Vamos dar sequência no trabalho aqui. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão dos encaixes que a gente faz, principalmente aqui onde a gente está usando pilares de madeira, como que é o método que eu trabalho. Eu sempre procuro fazer a parte de cima do pilar primeiro, fazer a boca do pilar conforme a gente chama, e aí depois na sequência eu meço o tamanho e corto a base. Porém, eu preciso me certificar que esse pilar ele está com determinada folga para mim fazer o encaixe da forma que eu costumo fazer. E eu vou mostrar esse exemplo para vocês aqui na prática. Vocês observam que o meu pilar ele tem um defeito aqui, ó. Então, como eu conferi a altura dele, eu sei que eu tenho uma sobra para poder estar retirando isso daqui, eu vou esquadrejar a partir daqui, ó. E antes de eu virar ele, eu já vou fazer a marcação da peça que vai vir encaixar nele aqui, ó. Nesse caso, eu vou fazer um encaixe tipo T nesse pilar. Eu marco a altura aqui, ó. E aí a gente já vai correr essas 2 linhas de esquadro em torno do pilar inteiro. Primeira dica importante aqui é sempre a gente estar com a ponta do lápis bem fina. Porque o próprio lápis ele nos dá um ajuste melhor
na situação do encaixe aqui. Então o fato do lápis estar com a ponta fina, ele ajuda eu fazer um encaixe de melhor acabamento. Uma das ferramentas que eu uso bastante aqui nessa situação de encaixe é o esquadro combinado. Nesse caso aqui eu estou usando um da Irving, porém existem outras marcas também. Então gabarito ele de forma que ele vai me dar a face do pilar de um lado. E aqui do outro eu faço uma pequena marcação e venho com o modelo da peça que eu vou encaixar aqui, ó, e confiro. Então eu jogo ele na face aqui, ó. E faço a conferência aqui, ó. Tá ok? Então vocês observam que tá a mesma espessura de um lado quanto do outro. Então isso aqui já é um ponto muito positivo para eu ter sucesso no meu encaixe. Sempre quando eu vou cortar com a serra, corto paralelo com o risco, ó, deixando o risco na peça que eu estou fazendo, porque se eu precisar fazer um ajuste mais fino eu tenho a possibilidade. Se eu cortar em cima do risco, se ficar buraco não tem como colar a madeira aqui de forma que fique bom o encaixe. Outra questão, sempre conferir o esquadro da minha lâmina em relação à base. Falo sempre isso para vocês, ó. Vem com o esquadro aqui, ó, confere, ele tem que trabalhar zerado. A lâmina em relação à base, ela tem que trabalhar a 90 graus exato. Eu gosto de fazer algumas furações aqui para poder facilitar o corte com formão. Tem amigos meus carpinteiros que eles têm uma habilidade muito grande com motosserra. E o pessoal às vezes entra com o sabre da motosserra aqui e faz o encaixe de forma até mais rápida. E eu, sinceramente, como eu não tenho muita habilidade com essa máquina, eu prefiro fazer na serra circular, na furadeira, no formão. Demora um pouco mais, mas porém eu tenho uma segurança melhor no resultado final do encaixe. Eu consigo ter uma precisão melhor no encaixe. Mas não está errado quem faz de outra forma. Essa madeira que nós estamos usando aqui é o angelim vermelho. Uma madeira pesada, dura. E normalmente ela tem os veios dela bem entrelaçados. Ela é uma madeira bem revessa que a gente chama. Então ela dificulta um pouco o corte, ela dificulta a furação, mas é uma madeira de boa qualidade. A única coisa que não me agrada muito nessa madeira é em relação ao cheiro. Ela tem um cheiro bem desagradável, quem já trabalhou com ela conhece, mas é uma madeira de muito boa qualidade. Para achar a altura do pilar aqui no lugar, o método mais fácil que eu acho é nivelar as pontas, esticar uma linha já na altura correta que a gente vai precisar e tirar a medida através de um sarrafo ou de uma ripa. Porque dessa forma você não precisa cálculo, nada, você vai achar a medida exata que você precisa. Aí aqui eu coloco a marcação que eu fiz lá na linha, na reta do meu encaixe, marco o pé lá, vai me dar a altura exata.
E agora a gente está colocando as tesouras. Qual que é o método que eu estou usando aqui? Uma torre de andaime de 5 metros, uma torre única. E aí a gente está pegando uma peça 5 por 15, balanceando ela para colocar o guincho de um lado. Do outro lado, para dar um contrabalanço, eu estou usando a própria tesoura aqui, ó. Então, aqui a gente traz a cinta para poder amarrar essa tesoura e ela faz o contrabalanço na estrutura que a gente vai levantar. Esse guincho que eu uso, ele é um guincho de 300 a 600 quilos, então com cabo único ele levanta até 300 quilos e com cabo duplo até 600 quilos. É um guincho interessante para ser usado em carpintaria, afinal de contas a maioria das peças que a gente trabalha não vai atingir esse peso. Ele já é um guincho relativamente pesado para a gente levar até na torre de andaime, então eu acho que maior do que isso se torna inviável pela dificuldade da gente conseguir posicionar esse guincho lá na torre de andaime. É lógico que cada um tem que adequar a ferramenta às suas necessidades. Para o meu trabalho, para a carpintaria que eu faço, esse tamanho de guincho ele é fundamental, é um tamanho que me atende muito bem. Até inclusive eu vou mostrar ele para vocês aqui agora, para vocês terem uma visão mais de perto de como que é o formato do guincho que a gente usa. Então aqui o guincho nosso, ele está estruturado dessa forma aqui, ó. A gente soldou uma base aqui, 2 estribos que a gente usa normalmente no centro da tesoura e alguns rolamentos para poder ele correr dentro da peça. Esse guincho aqui ele é da marca Mactron, é um guincho que eu tenho há muitos anos já e me atende muito bem. Então fica a dica para vocês, essa ferramenta é praticamente essencial hoje para a gente poder trabalhar na carpintaria com menos esforço e mais segurança.
Eu tenho uma diferença aqui de 14 centímetros. Então a minha cumieira, nesse ponto aqui, ela teve que trabalhar mais alto do que a cumieira do lado de lá, por conta da porcentagem. Porém, é tão pequena a diferença que eu consegui fazer o ajuste direto aqui no pontalete. Então teria que ter um espigãozinho aqui, ó. Mas esse espigão vem, eu fiz o ajuste aqui na plana. O forro vai vir, fecha aqui e esse forro vem e passa aqui, ó. A única coisa é que a água furtada aqui, ela acabou ficando um pouquinho curta aqui. A intenção minha era que ela ficasse bem colada aqui, mas como eu tenho que obedecer a altura dela nesse ponto aqui, ó, acabou dando um vãozinho aqui. Mas isso é fácil, depois a gente põe um complemento aqui na hora de fazer o forro. Fica um acabamento bem bacana no trabalho. Não consegui ver. Vai dando uma balançada, né? Que ela desce. Isso, vai dando uma chacoalhada, né? A minha cumieira de 20 lá, ó, ela é da mesma medida do espigão. Quando eu trabalho com o espigão em ângulo aqui, ó, ele acaba crescendo no tamanho. Então esse lado acaba sobrando um pouquinho, porém aqui do lado de dentro, ó, ele fecha. Então por isso que eu precisei tirar 2 centímetros do meu espigão, para que venha fechar certinho aqui na parte de baixo. Talvez alguém possa questionar em relação à resistência, porém esse espigão é bem curto. Está dando um vão livre ali de 3,15 m. Então a peça galgada com 17 centímetros aqui, ela vai dar a resistência que eu preciso tranquilamente, assim como o acabamento que eu preciso.
Parou no lugar? Pingadinho. Só você mesmo. Marca registrada. Gostei da canequinha, pegar pra mim. Ô. Saiu, ganhei de presente. Mamãe. Então, faz presente. Não, ganhei da mãe, não pode. Usa a frase dele também.
essa ponta da água furtada aqui que sai para fora dos pilares, agora com os próprios caibros, ela dá resistência para a peça. Então, eu posso agora pisar aqui tranquilamente, ó, que tem resistência, tá vendo? Anteriormente eu não podia fazer isso, que corria o risco de estar quebrando a peça. Outra questão, às vezes quem acompanha os vídeos pensa que é fácil o trabalho. E aparentemente no vídeo se torna fácil. Porém exige muita dedicação, eu estou nessa jornada aqui já faz mais de 20 anos. O método de trabalho que eu aprendi não foi esse. A gente aprendeu de uma forma bem mais simples e foi agregando qualidade ao nosso trabalho ao longo dos anos. Então eu tenho que levar um vídeo dinâmico para vocês, para não ficar chato o vídeo. Porém, o sistema de trabalho aqui ele é demorado, ele é complexo. A gente faz praticamente um trabalho artesanal aqui para poder levar o melhor possível para o nosso cliente. Por qual razão que eu prezo muito por isso? Eu gosto muito de madeira. E através dos nossos trabalhos aí ao longo dos anos, eu tentei sempre trazer o máximo possível de qualidade para o meu trabalho, para poder valorizar a madeira que o cliente confiou nas minhas mãos. Então isso trouxe esse método de trabalho que o Juninho Carpinteiro apresenta para vocês hoje. Eu não aprendi a trabalhar dessa forma. Eu fui criando esse método de trabalho ao longo dos anos para poder levar sempre o melhor possível para o meu cliente e para ter um fluxo de trabalho cada vez maior. Até inclusive, esses dias uma pessoa me perguntou lá no Instagram se eu era bem remunerado por aquilo que eu faço. E aí eu respondi para ele o seguinte: eu ganho mais do que eu preciso e de repente menos do que eu mereço. Porém, eu sou muito feliz com o trabalho que eu realizo. Eu sou muito realizado com a minha profissão, passo por dificuldades assim como todo mundo, mas quando eu vejo um trabalho se moldando como esse que a gente está fazendo aqui, para mim é um orgulho imenso. Tá ok? Vou dar sequência no trabalho aqui, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um. Por qual razão que a gente usa esse método? Os pedreiros vão subir a parede aqui e normalmente por trás desse fechamento acaba ficando um pedaço de parede aparecendo. Para rebocar ele é relativamente chato de fazer
e acaba que se torna um transtorno, depois na pintura, tudo. Então a gente usando esse método de fechar aqui na inclinação, a gente consegue evitar um pouco de trabalho para o pedreiro, e para a gente que já está na obra, que já está executando o trabalho, é relativamente simples para fazer. A única coisa que acaba gerando um custo a mais para o cliente, porém a gente sempre conversa isso e entra num comum acordo para atender da melhor forma ambas as partes. Então a gente fez esse fechamento, usando peça 5x11, eu cortei ela na inclinação que eu precisava, e aí agora na sequência a gente vai começar a cortar os beirais e fazer as testeiras, fazer as tábuas de acabamento aqui, para poder dar sequência no trabalho, para poder iniciar o forro. Agora eu vou ter que marcar o meu ripamento para determinar o tamanho do beiral que eu vou usar. Então esse lance de cumieira aqui é o nosso lance maior de cumieira. Eu vou sair com telha inteira por ele e ver o que que dá lá embaixo para ver como que a gente vai proceder. Eu tenho esse gabarito aqui da Top Telha, que eles me cederam lá quando eu tive na empresa, e ele é compatível com a galga da telha. Então eu vou usar ele aqui para fazer a marcação. Eu venho aqui na cabeça aqui dos caibros e desço marcando, representando as camadas de ripamento que eu vou ter. Marquei aqui, ó, a primeira carreira de ripa que eu vou ter, ó, deu aqui, ó. Agora daqui para baixo eu preciso saber quanto que eu vou deixar de pingadeira de telha para eu marcar o ponto da testeira para poder alinhar e cortar esse beiral. A nossa telha aqui da Top Telha, esse é o modelo Mediterrâneo da Top Telha, ela tem um total aqui, ó, da galga até aqui, ó, de 40 centímetros. Eu já conversei com o proprietário e ele me falou que vai ter calha nesse telhado. Então a gente vai deixar uma ponta ali de 30 centímetros de caibro, 2 centímetros de testeira. Consequentemente, essa telha ela vai ficar com 8 centímetros de pingadeira para fora do beiral. Conforme eu já falei diversas vezes, quando não tem calha, o ideal seria 12 centímetros de pingadeira. Quando tem calha, a gente usa essa pingadeira menor para poder ficar fácil a manutenção dentro da calha aqui. Então a gente vai deixar com 8 centímetros a pingadeira de telha. Tirei a medida daqui, ó, da onde vai ser o início do meu telhado, a ponta final do caibro, até no alinhamento do reboco aqui, ó, deu 64,5 centímetros. Vou colocar essa marcação nas duas pontas e vou conferir o meio para me certificar de que esse reboco está alinhado. Vai ser o parâmetro para mim poder marcar o meu beiral. E assim a gente vai fazendo o entorno todo da casa.
Finalizei a colocação das tábuas de acabamento aqui, e desse lado onde a gente tem os pilares de madeira, o beiral ficou com 90 centímetros. Ficou um beiral relativamente grande, porém, para esse tipo de telhado que a gente está fazendo aqui é muito bom, porque ele acaba amenizando um pouco a questão da altura. Conforme a gente falou nos vídeos anteriores, acabou ficando um pouquinho mais alto do que os padrões normais que a gente costuma fazer, devido à telagem ali naquele cômodo ali onde tem a caixa d'água. Então uma coisa vai equilibrando a outra e a gente vai dando sequência no trabalho. Agora eu vou começar a colocação do forro. O forro que a gente vai estar usando aqui é o cedrinho mesclado e vamos ver se a gente consegue entregar esse trabalho aqui até o final de semana. Valeu? Um outro detalhe que a gente faz aqui, ó, vocês observam que a gente marca o alinhamento do caibro, para na hora de colocar a manta, a gente ter noção na onde a gente vai colocar o contracaibo aqui paralelo com a testeira. Então sempre a gente está se atentando ao máximo possível de detalhe para poder levar o melhor trabalho possível para o nosso cliente. A importância da manta que eu sempre estou falando para vocês. Dá uma olhada aqui, ó, no sereno. Você já imaginou o forro em contato com essa umidade toda? Que prejudicial que seria para o forro? Provavelmente ele iria acontecer isso daqui, ó. As tábuas iriam encanoar. Então a gente tem que trabalhar com a manta. Quando se vai colocar forro, o ideal é sempre usar a manta. Não tem como evitar isso. Eu sei que às vezes o pessoal quer economizar, mas o preço do forro relacionado ao preço da manta, quase que o preço da manta é insignificante. Por isso que todo trabalho onde a gente usa forro de madeira, eu estou sempre usando manta térmica. E dá uma olhada, ó. Não sei se estão ouvindo minha voz que tá com o microfone, mas vê aí o disfarce do caboclo, ó. Finalizamos a colocação da manta aqui. Eu quero agradecer muito ao Juninho e ao Luiz Fernando aqui, que ontem
A gente trabalhou que nem gente grande, fizemos 60 metros de forro, ainda instalamos a manta para proteger. Então foi um dia muito trabalhado. Hoje é sábado, estou aqui para dar uma adiantada no ripamento, aí hoje eles não puderam vir, mas eu agradeço da mesma forma porque o serviço só acontece porque a gente tem uma equipe. Então, muito obrigado à minha equipe. Como que eu vou sair com o meu ripamento aqui? Conforme eu mostrei para vocês anteriormente, eu já desci galgando quando eu fui cortar o beiral para poder dar a telha inteira aqui na parte de baixo e para poder dar a telha inteira na parte de cima. Então a gente já determinou isso. Fiz um gabarito aqui com 30, como a minha testeira aqui está alinhada, para pregar a primeira ripa aqui, ó, eu uso o gabarito como se fosse a galga do ripamento normal. Então daqui, aqui tem 30 mais 2 de tábua, 32, a telha tem 40, vai ficar 8 de pingadeira. Daqui para cima depois a gente sai com um gabarito normal com 35,6, que é a medida da galga da top telha que a gente vai estar usando nesse telhado. Para ripar, vou estar usando prego 15 por 21 e também o pinador pneumático tipo T com pino. O passarinho que incomoda. Vou estar usando pinador pneumático tipo T com pino 50 mm. Tá ok? Vamos dar sequência no trabalho aqui. Meus amigos, chegamos ao final aí de mais uma obra. Agora o pessoal vai instalar as telhas e aí a gente vai voltar aqui numa outra oportunidade para poder gravar esse telhado já com as telhas. A gente tem que fazer o orçamento depois do telhado da casa ainda que será construída. Então provavelmente a gente vai voltar várias vezes nessa obra ainda. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Graças a Deus mais um trabalho concluído, cliente satisfeito. E eu espero que o vídeo tenha sido satisfatório para vocês também. Meu muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!